Recebemos hoje o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB. Governador, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista de hoje. Muito obrigado, Ana Cláudia. É um prazer poder estar mais uma vez aqui no Band Entrevista para poder contar das ações do governo que nós estamos realizando em todo o estado de São Paulo. Nesta última semana que eu estive em Presidente Prudente, também fazendo ações importantes. Então, é um prazer poder falar com todos os telespectadores da Band. E a gente começa então, governador, falando justamente dessas ações, dessa visita em Presidente Prudente, que é o projeto de lei que foi sancionado, que fala sobre a regularização fundiária. Um assunto bastante importante aqui para o estado inteiro, mas é claro, principalmente para a região do Pontal do Paranapanema, onde os conflitos sempre foram muito intensos. Então, esse projeto, ele vem realmente para tentar resolver esse problema aí, que é de muito tempo. Sem dúvida, eu estou denominando essa lei como a lei da paz. A lei que traz paz ao campo, que traz segurança jurídica ao campo e que permite um desenvolvimento para o agronegócio, a agroindústria aqui na região de Presidente Prudente. É uma lei importante que foi articulada por muitas mãos, por vários deputados que foram os autores dessas leis, e eu fiz a sanção dessa lei aqui em Presidente Prudente nessa última semana. Sancionei com a esperança de que as propriedades médias e grandes aqui da região possam agora passar por essa regularização. Como é que vai funcionar esse processo? Os proprietários que estão em posse dessas propriedades terão agora direito de regularizar a sua propriedade. Cada um tem uma forma de regularização, cada um tem um estágio em relação às suas demandas judiciais. O fato é que o Estado permite essa regularização, vai receber recursos também de indenização por parte desses proprietários e eles terão a condição de ter a sua fazenda regularizada. A partir disso, eu não tenho dúvida que muitos investimentos virão para a região. Nós temos hoje um grande desenvolvimento no agronegócio brasileiro. O Brasil é o grande produtor de alimentos do mundo e continuará sendo cada vez mais nas próximas décadas. E a região de Presidente Prudente é a melhor fronteira agrícola que nós temos, que ainda não está sendo explorada. Então eu não tenho dúvida que isso vai trazer muito desenvolvimento, muito emprego para o campo, muita riqueza para a região. E nesse mesmo dia, além de sancionar essa lei, que permite então a regularização de propriedades maiores, eu também regulamentei uma outra lei que nós aprovamos esse ano no estado, que é a possibilidade de transformar os assentados rurais. Nós tivemos muitos assentamentos ao longo dos últimos anos, das últimas décadas em São Paulo, e que até hoje são assentados, não têm título de propriedade, muitas vezes tiveram dificuldade de se transformar em produtor rural por conta da falta desse título. E agora a regulamentação dessa lei permite que a gente dê título, regularização para todos os assentamentos de São Paulo. Então nós estamos transformando os assentados em pequenos produtores rurais. Então, duas ações muito importantes para as pequenas propriedades de assentamento e para as médias e grandes propriedades da região. Porque isso traz aquela segurança jurídica tanto para o produtor fazer os investimentos quanto para atrair investimentos também, é como o senhor disse. Sem dúvida. Eu tive, provavelmente, acho que no começo do ano, Ana Cláudia, aqui na região, ali em Mirante do Paranapanema, inaugurando, por exemplo, a instalação de uma nova cooperativa agrícola, o Cocamar. Nós temos a sede da Cocamar lá no Paraná, mas ela tem filiais aqui em Palmital, em várias cidades do estado de São Paulo. E lá, conversando com os produtores, a gente percebe a potencialidade da região. Fazendas que hoje e propriedades dão pouco investimento e, consequentemente, geram pouca riqueza, passarão a ter um grande investimento, com segurança jurídica, com apoio da assistência técnica dessa cooperativa, com financiamento que hoje a Safra nos permite ter e, naturalmente, nós vamos ter um grande investimento nessas propriedades. Então, eu sei do impacto dessa lei para a região, por isso que me envolvi pessoalmente nessa articulação, um governo que pensa no pequeno, mas pensa no médio e no grande, um governo que governa para todos, e a sanção dessa lei, a regulamentação da questão da regularização dos assentamentos, vai virar a página de conflitos aqui no Pontal para que a gente tenha um grande futuro. Era exatamente isso que eu ia perguntar agora, governador, porque isso deve sedimentar, pelo menos, essa briga, né, que vem de muitos anos, mas na questão das terras do Estado, né? Existem também as terras que são da União. Não conseguimos entrar nesse mérito, então ainda fica essa pendência. Olha, o que cabe ao Estado nós estamos fazendo, que é justamente permitir a regularização de propriedades acima de 15 módulos fiscais. Estamos fazendo a regularização dos assentamentos feitos pelo governo ao longo dos últimos 40 anos e eu não tenho dúvida que isso já é um passo gigantesco. No sentido de buscarmos esse desenvolvimento. Eu não tenho dúvida que muitas empresas se instalarão aqui na área da agropecuária, na área da agroindústria, empregos vão ser gerados,
porque essa lei não beneficia o proprietário de terra, ela beneficia toda uma cadeia produtiva no entorno do agronegócio e da agroindústria. Então, eu tive recentemente então, em Prudente e na ocasião eu percebi a felicidade de todos, né? Nós tínhamos as pessoas que vão receber o seu título de assentamento, nós tínhamos os proprietários rurais, prefeitos, vereadores de toda a região, nós tínhamos mais de 50 prefeitos no encontro e todos eles muito convictos, né, de que é uma virada de chave aqui para a região, que a gente vai passar a ter muito investimento e emprego na região a partir dessa lei. Perfeito. Então vamos mudar um pouquinho de assunto, a gente fala de saúde, governador, né? A vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 a 5 anos foi autorizada pela Anvisa, porém muitos municípios paulistas ainda não receberam as doses. Gostaria de saber como é que está essa situação, se já foram compradas as doses ou se esperam remessas do governo federal. Olha, no Brasil, quem organiza o sistema de vacinação é o Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde. Desde quando a Anvisa autorizou o uso da Coronavac para as crianças de 3 e 4 anos, nós oficiamos o Ministério da Saúde no sentido de que quem produz a Coronavac é o Instituto Butantan. E o Estado, então, portanto, tem uma dupla função. Ele produz a vacina e ele distribui a vacina para os municípios vinda do Ministério da Saúde. E nós colocamos à disposição, o Butantan está pronto para produzir. E nós não tivemos uma resposta objetiva ainda do Ministério. Apesar da Anvisa ter aprovado, o Ministério não incluiu a Coronavac para vacinação e não liberou vacinação com a vacina no Programa Nacional de Imunização. O que a gente começou a perceber, Ana Cláudia? Que várias prefeituras que têm o estoque da Coronavac já saíram na frente e começaram a vacinar. Só que esse estoque é pequeno, não dá para todas as crianças. E eu percebendo tudo isso e sem uma comunicação do Ministério, conversei com o Instituto Butantan, que já tomou a providência e já iniciou a importação de 10 milhões de doses. No fundo, a gente importa os chamados books, o IFA, que é o produto e a matéria-prima da vacina. Isso vem para o Brasil, o Butantan faz o trabalho que deve ser feito, invasa e distribui. Então, antes até do Ministério incluir no PNI, nós já compramos, nós já iniciamos essa importação, deve chegar agora no mês de agosto, e agora até o final de agosto a gente deve começar a produzir a Coronavac novamente para vacina de 3 e 4 anos, para as crianças de 3 e 4 anos. Tenho certeza que o Ministério nos próximos dias vai se pronunciar. Quando eles pronunciar, a gente vai dizer, olha, nós já tomamos providência, está aqui as vacinas. São Paulo, nosso estado, tem 1.100.000 crianças nessa faixa etária. E as prefeituras, elas estão certas, porque ninguém quer esperar, né? Exato. Então estão usando com cuidado, porque são vacinas que estão em estoque de muitas pessoas que não foram tomar sua dose de reforço, sua segunda dose, e eu tenho convicção que a gente, com essa decisão, nós estamos antecipando a compra e nós não vamos ter descontinuidade nessa vacinação e até o final de agosto tem vacina para todo mundo. Perfeito, tem bastante gente ansiosa aí para tomar, embora muita gente ainda não tenha ido, né, completar o calendário vacinal, tem pais já ansiosos para vacinar as crianças, né, governador? A gente continua falando de saúde, então vamos falar de investimentos na saúde para a região? Olha, são muitos. Para a gente falar ainda de Presidente Prudente, né, todo o esforço que a gente fez de apoio ao Hospital do Câncer, e eu tenho me colocado à disposição para a gente ampliar o atendimento na região sobre o Hospital do Câncer, a instalação de hemodiálise em vários municípios. Vou destacar lá em Prudente o município de Presidente Epitácio, enfim, várias ações que estão sendo realizadas. Ali em Bauru, né, o tão sonhado Hospital das Clínicas, que começa a se transformar em realidade, já atendendo a nossa população a partir do mês que vem. Nós temos o HB em Rio Preto como um importante equipamento de saúde, um dos maiores do interior de São Paulo. Ampliamos atendimento também lá na Santa Casa de Rio Preto. Com Araçatuba não foi diferente. Nós tivemos muitos investimentos ali nas Santas Casas da região, a própria Santa Casa de Araçatuba, que está passando por um processo de reestruturação, a questão dos exames oncológicos, né? Nós estamos transformando todos os exames do Estado em exames também que fazem diagnósticos do câncer, que é a doença que cada vez mais é prevalente na sociedade de São Paulo. Sim. Afinal de contas, nós não somos mais um país de gente jovem, né? Nós somos um país de pessoas maduras. Então, o câncer está crescendo e o Estado está preparando a sua rede para poder atender a nossa população. Então, são muitos investimentos. E eles vêm numa hora justamente depois da Covid. Porque hoje, se a gente fizer uma análise, nós estamos tendo filas em exames e principalmente em cirurgias de procedimentos que não tinham sido feitos durante 2 anos. Então agora é um grande mutirão, né, para a gente contratar, fazer mais dentro do Estado e também contratar serviços privados para a gente poder atender mais rapidamente essa população. Eu lancei o mutirão de cirurgias. Como é que funciona o mutirão de cirurgias, Ana? A gente aumenta o trabalho da rede pública, mas compra cirurgias na rede privada.
uma pessoa que está aguardando uma cirurgia eletiva, né, que é aquela cirurgia que não é urgente, uma varízio, uma vesícula, nós temos quase 500 mil pessoas esperando hoje em São Paulo. Muita gente. Então a gente está comprando na iniciativa privada, eu aproveito até o nosso banho de entrevista para convidar os hospitais filantrópicos, os hospitais privados a venderem essas cirurgias para o Estado. Nós estamos pagando bem, viu? Porque a Procuradoria autorizou a gente pagar 2 vezes a tabela do Ministério da Saúde. Então, é um esforço que nós precisamos fazer, um verdadeiro mutirão. Dinheiro o Estado tem, Ana, para poder comprar todas as cirurgias que estão faltando, para que a gente consiga até o final do ano zerar essas filas. Eu falo que a Covid, além da tristeza da perda de milhares de pessoas, ela vai deixar ainda uma herança maldita por muito tempo. Muito tempo. A questão hoje desses acúmulos na saúde, novas doenças e debilidades que a gente tem visto hoje na nossa população, falta de produção de medicamentos, a gente está vendo isso. Falta, né? Não é na rede pública, né? Na rede privada também. Então, tudo isso desorganizou um pouco o mundo. Sim. Nós temos que perseverar, trabalhar, e eu, como governador, tenho trabalhado muito para a gente resolver o problema real das pessoas aqui em São Paulo. Perfeito. A gente dá uma pausa agora, governador. Vamos para um break bem rapidinho, a gente volta com mais assuntos aqui com o governador do estado de São Paulo. Voltamos já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Vamos voltar aqui o nosso bate-papo, a gente já começa falando então de um assunto que são as estradas, né? Tem investimentos, como é que está essa questão, governador? Ana, nós estamos vivendo o maior investimento da história de São Paulo em estradas, em rodovias. Começando até pelas estradas de terra, que são responsabilidade dos municípios e que hoje contam com investimento histórico de São Paulo no programa Melhor Caminho. A gente sabe que essas estradas são importantes para o escoamento da produção e nós estamos fazendo mais de 5 mil quilômetros de estradas rurais, justamente aqueles pontos críticos que justamente criavam problemas de escoamento da produção. Então, Melhor Caminho é um grande programa que está no maior contrato histórico de realização. Ao lado dele, as estradas vicinais, as estradas municipais também, muitas delas já são asfaltadas e nós estamos recapeando um grande número de estradas vicinais. Ao lado disso, nós estamos também pavimentando estradas de terra. Então, só nesses 3 programas são 5 mil quilômetros de recuperação de estrada de terra e mais de 8 mil quilômetros em estradas vicinais. Isso é um recorde histórico, Ana. Quem mais fez foi o governo José Serra e conseguiu chegar a 1.500 quilômetros. Então, hoje nós estamos fazendo muita coisa nessas estradas vicinais. Ao lado delas, nós estamos também recapeando SPs. Muitas estradas de alto movimento, aqui na região de Prudente, Rio Preto, Araçatuba, Bauru, enfim, todo o estado, vocês podem observar que nós estamos recapeando as principais estradas que são do DR. Ao lado disso, nós também estamos fazendo projetos importantes de contornos rodoviários, de marginais, eu vou citar as marginais de Bauru, que a gente entregou recentemente ali na Randon, as marginais que a gente começou agora, na semana retrasada em Araçatuba, ali na marginal também da Randon, ali na fábrica da Nestlé, as pessoas estão vendo a obra acontecer, né? Vamos iniciar as marginais lá de São José do Rio Preto, no novo contrato de concessão da Triângulo do Sol, aqui em Prudente o contorno da cidade, para que a gente tenha um desafogamento do engarrafamento que ocorre ali na rodovia dentro da cidade, ou seja, então é um programa completo. São Paulo hoje investe muito em estradas porque a gente sabe que esse investimento ele vai gerar desenvolvimento para São Paulo, ele vai manter São Paulo competitivo. São Paulo tem as melhores estradas do Brasil, disparado do segundo estado, e nós vamos ter estradas ainda melhores. E no programa de concessão, Ana, a gente também tem avançado muito. Ali na Alta Paulista, só a duplicação da Piracicaba Panorama, que vai começar agora em 2023, em Oswaldo Cruz, são 128 quilômetros de duplicação. Uma extensão muito boa. E essas obras, elas geram muito emprego. Elas movimentam a economia e isso é fundamental num ano de retomada econômica. E depois que elas ficam prontas, né, elas geram o desenvolvimento, elas atraem investimentos também para a geração de emprego. Então, são muitas obras de infraestrutura, nós temos também muitas obras dentro das cidades, Ana, programas que são importantes, a Casa da Mulher, a Casa Afro, recursos para o Detran, recursos para os novos poupa-tempos, né, muitos serviços que estão sendo abertos em todos os municípios, para que a gente continue tendo em São Paulo
um Estado que entrega a política pública para a sociedade. Eu falo que nós temos um Estado organizado, um Estado que trabalha todos os dias para gerar oportunidade para as pessoas, que não deixa ninguém para trás, procurando trabalhar e diminuir as desigualdades, portanto, um Estado onde as coisas funcionam. Mas, naturalmente, nós que vivemos aqui, eu como governador, tenho aspiração e sonhos de melhorar muito. E por isso a gente precisa trabalhar. Mas trabalhar no mundo real, deixando de lado brigas políticas, questões ideológicas e procurando enfrentar os problemas reais das pessoas, né? É assim que eu procuro governar São Paulo. Eu tenho 48 anos de idade, comecei muito jovem na vida pública, como deputado, como secretário várias vezes, e hoje eu tenho a grande responsabilidade de governar um Estado que é um Estado-nação. Não faço isso sozinho, Ana. Eu tenho uma equipe de homens e mulheres que me ajudam e que, naturalmente, nos dão opinião, muitas vezes nos criticam, para que a gente possa conseguir colocar São Paulo sempre em frente. Perfeito. Vamos mudar de assunto e falar de segurança pública, governador. Hoje existe, né, um déficit de policiais, tanto civis quanto militares, mas existe a operação delegada também para tentar suprir um pouco disso. Ela tem funcionado para reduzir, na verdade, os índices de criminalidade? Tem funcionado. Quando eu assumi no mês de abril, nós estávamos vivendo um momento ruim em relação a furto e roubo em São Paulo. Nós estávamos voltando aos números de 2019. Bem altos. Os crimes contra a vida continuam caindo, né? Nós temos um estado muito seguro do ponto de vista de crimes de homicídios e latrocínios. Hoje a gente fica triste porque a gente vê esses crimes pelas câmeras, mas hoje em São Paulo nós temos um indicador de primeiríssimo mundo. Eu falo para as pessoas muitas vezes não conseguem processar, né? Ali na capital de São Paulo, morre menos gente de homicídio e latrocínio do que em Nova York, que é a cidade, uma das mais ricas do mundo, né? Então, crimes contra a vida, a gente tem um indicador muito positivo. Agora, furto e roubo, a gente vive muitas vezes, né, ao sabor da economia, né? Temos problemas econômicos, temos problemas de privação social, furto e roubo aumenta. Em abril e maio, nós vivemos momentos difíceis. Sim. Foi quando eu lancei a Operação Sufoco, que a gente consegue contratar as diárias dos policiais e consegue ampliar as operações delegadas que os municípios fazem também com os nossos policiais. Isso deu resultado. Depois de 2 meses e meio da Operação Sufoco, crimes contra o patrimônio voltaram a cair, mas nós não estamos satisfeitos com isso. Nós estamos trabalhando para diminuir ainda bem mais a questão da sensação e melhorar a sensação de segurança. Sim, exato. Além disso, eu contratei agentes penitenciários. Esses dias eu estava até num programa, me perguntaram, Rodrigo, mas o que tem a ver isso? Falei, vou explicar para vocês. Quando você faz uma escolta de preso, e lá na região de Prudente nós temos muitos penitenciárias, né? Você desloca um policial que está cuidando de uma cidade, ele tem que sair e passar a escoltar preso. Então você tira o policiamento da rua. Nós contratamos 1.590 agentes de escolta, que estavam concursados, mas ainda não contratados. Até novembro, Ana, nós não vamos ter mais polícia escoltando preso. Ótimo. As polícias vão estar protegendo a nossa população e a escolta de preso será feita pela SAP, né? Então tudo isso é uma evolução. Nós criamos a Polícia Penal também para melhorar a condição da institucionalidade dos funcionários das administrações penitenciárias. Nós estamos avançando em outras políticas públicas na área da segurança. Nessa semana, inclusive, eu lancei algo importante. Se um policial hoje de São Paulo, civil ou militar, num combate ao crime, for acusado por alguém ou por uma instituição de que ele matou alguém em virtude do seu trabalho, né? A gente chama morte em virtude de intervenção policial. Se ele for acusado de um abuso de autoridade, se ele for acusado de outros crimes, são 5 os principais crimes que o policial às vezes é acusado pelo cidadão, ele antigamente tinha que contratar um advogado e também se defender na justiça, pagando do próprio bolso. Agora, o Estado faz isso por ele através da Defensoria Pública, o que é justo. Não é justo um policial que está no exercício das suas atividades ter que pagar para poder se defender. Perfeito. Então, a Defensoria faz isso gratuitamente para os policiais. E faz de coisas ou episódios cometidos daqui para frente, mas também faz de coisas que foram cometidas lá atrás, que estão em curso hoje no Poder Judiciário. Então, tudo isso ajuda o policial a poder ter mais tranquilidade, né, que ele não vai gastar dinheiro para se defender enquanto ele está defendendo o cidadão de bem. Então, também é um passo importante para que a gente valorize as polícias de São Paulo.
Com certeza, governador. Vamos falar das reduções do ICMS, né? Gasolina, etanol e o gás de cozinha já foram. Muita gente diz que isso, é claro, contribui para a queda de arrecadação, mas isso traz prejuízos efetivos ou tem uma balança nisso? Nesse primeiro momento, toda a redução de impostos que eu fiz, São Paulo foi o primeiro estado a reduzir o ICMS da gasolina, do gás de cozinha, depois fizemos isso no etanol. Nós estamos compensando essa perda de arrecadação com o superávit de dinheiro que nós temos do ano passado. Então, nós não vamos comprometer investimentos. Tudo aquilo que eu te falei de estradas, os investimentos na área da saúde, na área da educação, estão mantidos. Naturalmente que em 2023, com os escolhidos, seja governadores, seja presidente da República, vai ter que se haver uma conciliação nacional para saber como o Brasil vai conseguir retomar sua economia. Porque nós temos dívida pública, nós temos uma série de ações que precisam ser olhadas para que a gente consiga manter o equilíbrio dos estados e também crescer. Eu falo que o que resolve crise é crescimento econômico. Se a gente criar um ciclo virtuoso de crescimento, não tem nenhuma dificuldade da gente continuar reduzindo impostos, né? Então nós fizemos isso com responsabilidade fiscal em São Paulo. Eu não precisei votar PEC, mudar a lei, nós fizemos isso tudo dentro da lei. Fiz também uma outra medida, que foi o congelamento do preço das praças de pedágio do estado inteiro até o final do ano. E o Estado vai pagar essa diferença para as concessionárias. Estamos fazendo isso sem rasgar contrato. Ninguém perde. Exatamente. E por que nós estamos fazendo isso, Ana? Porque é o momento do Estado ajudar. Sim. O custo de vida está alto. Altíssimo. O dinheiro não está chegando até o final do mês para a maioria das famílias em São Paulo. Então, todo o esforço que o governo puder fazer para reduzir esse custo de vida e para ajudar a população nesse momento tem que ser feito. E é dessa forma que eu tenho tomado as minhas atitudes e decisões como governador de São Paulo. ICMS sobre a energia elétrica, tem previsão também de reduzir ou ainda não, governador? Nós já aplicamos, inclusive, tá vendo? Foi tanta coisa que nem falamos sobre energia. Energia e telecomunicações também está valendo a redução alíquota é 18%. Portanto, são várias ações que estão sendo feitas no sentido de diminuir esse custo de vida. Volto a dizer, esse ano nós vamos manter todos os investimentos, o Estado está capitalizado, nós nos organizamos ao longo dos últimos tempos para ter um Estado que invista muito nesse ano de 2022, porque a gente sabe que agora é a hora da gente retomar, né? Da gente deixar a Covid para trás, ou pelo menos conviver com ela, com a vacina, com segurança, mas olhar para frente com esperança de futuro melhor. E a gente vai, felizmente, encerrando o nosso bate-papo por aqui. Governador, agradeço a sua participação aqui no nosso Band Entrevista mais uma vez. Olha, muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade, Ana, de estar aqui falando com quase a metade do nosso estado de São Paulo, né? São muitas ações que estão ocorrendo em todas as áreas e me colocar à disposição mais uma vez, como governador do nosso estado, alguém que tem trabalhado muito para tomar decisões importantes para o desenvolvimento de São Paulo. Um abraço a todos. E a gente vai se despedindo por aqui. Até uma próxima. Tenha um ótimo dia.